Eu vejo que não existe a mínima intenção do Ministério Público investigar esses abusos, porque no momento que aconteceram os primeiros vazamentos, Léo, obviamente, imaginar que, olha, para ser do Conselho Nacional do Ministério Público, para ser do Conselho Nacional de Justiça, obviamente a pessoa, além de ser membro, ela tem que ser também muito qualificada, não é qualquer bobão que chega lá. Imaginar que uma pessoa sequer dentro do conselho tenha acreditado que as mensagens eram fraudadas é muita ilusão. Acreditar, por exemplo, que o Glenn colocaria toda a reputação do seu veículo de comunicação, colocaria, digamos que, a sua liberdade em risco para criar super fake news, eles teriam que ser bem inocentes. Uma coisa é um eleitor do Bolsonaro acreditar que as mensagens eram fakes. Outra coisa é imaginar que ministro do Supremo, que conselheiro da Justiça, conselheiro do Ministério Público acredita na possibilidade dessas mensagens serem falsas. Ou seja, desde o início o Ministério Público sabe dessa atuação do Dallagnol. Desde o início o Ministério Público passa a mão na cabeça do Dallagnol e agora chegou num ponto que ficou feio. Essa questão do Dallagnol querer fazer uso do dinheiro público para fazer suas falcatruas, para se promover, é uma coisa extremamente pequena perto do fato do Dallagnol ter controlado o resultado do processo eleitoral. Quando a gente pensa que o Dallagnol utilizou uma instituição de poder para controlar o resultado do processo eleitoral, a gente consegue levar isso, inclusive, para o terrorismo. Isso é uma coisa extremamente pesada que esse cara fez. E imaginar que o Ministério Público vai dar um puxão de orelha nele por causa da proposta dele de fazer uma divulgação das medidas contra a corrupção, isso é uma coisa que me leva a crer que o Ministério Público hoje, ele está julgando com a opinião pública. Ele viu que o Dallagnol derreteu na opinião pública e que está feio, e o Ministério Público precisa responder à opinião pública. Olha, se o Ministério Público quisesse solucionar esse detalhe, ele teria buscado informações, ele teria investigado e buscado informações com o Glenn, quem está envolvido. Fulano, fulano, fulano e fulano. Apreendesse o celular antes de qualquer possibilidade. Porque, olha, vamos imaginar o seguinte, Léo. Se o Ministério Público tivesse feito a apreensão dos celulares e as mensagens fossem falsas, simplesmente nada aconteceria. Agora, como o Ministério Público não fez a apreensão dos aparelhos, as mensagens sendo falsas ou verdadeiras, vai ter sempre uma brecha de falar que não, as mensagens são falsas. Mas o Ministério Público foi o responsável por perder a oportunidade de constatar de uma forma inequívoca de que as mensagens são verdadeiras. Imaginar que o Ministério Público é inocente e não pensou nisso é considerar pessoas, talvez as pessoas mais inteligentes do Brasil, que para chegar ali não é fácil. Quem peleja em concurso para ser procurador ou promotor sabe disso. Imaginar que as pessoas mais inteligentes do Brasil seriam bobinhas o bastante para deixarem que os procuradores simplesmente tenham recursos para pagar as mensagens. Claro que não. Então a gente vê que a intenção do Ministério Público desde o início foi de poupar os procuradores. E imaginar que essa intenção mudou, assim, definitivamente não, essa intenção não mudou. O que está acontecendo é que a opinião pública está começando a pressionar o Ministério Público no sentido de fazer alguma coisa para a opinião pública. Mas acreditar que o Deltan vai ser afastado e que o Deltan vai responder pelos crimes, olha, isso aí eu estou bem difícil de acreditar. Eu volto a dizer, eu não acredito nas instituições. Eu acredito na conscientização do povo para um processo revolucionário, porque o Ministério Público, o papai do Dallagnol prender o Dallagnol, eu acho bem difícil.